Química, terceiro ano, unidade 1, trilha 1, Cadernos de apoio à aprendizagem. Gravação de Renato Yoshikawa para uso exclusivo da pessoa com deficiência, não podendo ser comercializada conforme Lei 9600/98. Cidade do São Salvador, Bahia, 11 de abril de 2021. Subtítulo 1. Ponto de encontro. Durante nosso caminho, você terá oportunidade de estudar o tema hidrocarbonetos. Subtítulo 2. Botando o pé na estrada. Quero lhe fazer algumas perguntas. 1. Você sabe o que é um composto orgânico? 2. Na sua opinião, existem compostos orgânicos em produtos que não são provenientes da natureza? Subtítulo 3. Lendo as paisagens da trilha. Analise as descrições das três imagens, abre parênteses, fotografias coloridas, fecha parênteses, a seguir, de forma detalhada, suas cores, formas, contrastes e imagine suas texturas. Figura 1. Duas mãos de uma pessoa de pele clara seguram uma alface verde que está acima de outras alfaces. Figura 2. Bexiga rosa de aniversário, cheia, está com a parte onde fica o nó para baixo. A outra parte, que é arredondada, apresenta a superfície que reflete a luz. Figura 3. Pneu preto com alguns contornos em baixo relevo, ou seja, reentrâncias ou sulcos na superfície que toca o solo. A iluminação sobre o pneu faz com que partes fiquem mais claras e outras se mostrem mais escuras, caso das partes internas que entram em contato com a roda do carro. Fim da descrição das imagens. Subtítulo 4. Explorando a trilha. Texto 1. Título: Orgânico é mais do que proveniente de organismos vivos. Descrição das imagens. 8 fotografias coloridas mostram pílulas, madeira, detergente, panos, raquete e bola de tênis, vegetais, ovos, laticínios, cano de construção e potes de plástico. Fim da descrição das imagens. Parágrafo. Você sabia que até os anos de 1825, compostos orgânicos eram entendidos como substâncias provenientes apenas da natureza? Após um experimento tentando produzir o cianato de amônio, abre parênteses, composto inorgânico, fecha parênteses, Frederick Wöhler, abre parênteses, 1800-1882, fecha parênteses, sintetizou a ureia, a mesma substância que ele extraía com frequência da urina de seres humanos, abre parênteses, composto orgânico, fecha parênteses. Observação sobre o nome lido. Escreve-se W maiúscula O H L E R. Voltando ao texto. Esse pequeno, entre aspas, acidente ampliou o conceito da química orgânica. Atualmente tem-se que a química orgânica é conhecida como parte da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento carbono. O carbono, abre parênteses, 6 subscrito, C maiúscula, 12 sobrescrito, fecha parênteses, é um elemento localizado na família 14, período 2, na tabela periódica. Por suas propriedades, o carbono tem a capacidade de formar cadeias com outros carbonos de tamanhos variados e ainda se ligar a diversos elementos, como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Essas variedades de ligações possibilitam uma grande diversidade de materiais orgânicos, como os exemplos expostos na figura descrita anteriormente. Referência: Fonseca, Marta,
espaço R ponto, espaço M ponto. Química, dois pontos, ensino médio. Descrição da imagem. Desenho colorido feito em computador, de usina de destilação fracionada. O petróleo, abre parênteses, óleo cru, fecha parênteses, passa por processo de destilação fracionada. Em primeiro lugar, o petróleo é aquecido a 400 graus Celsius, num compartimento onde há um tubo com formato sinuoso, com 4 curvas. Este compartimento está ligado a uma torre com 8 saídas, cada uma posicionada a uma altura do chão. Observação: a palavra Celsius se escreve C E L S I U S. Voltando à descrição. De cima para baixo, a primeira saída permite a liberação de propano a 20 graus Celsius. A segunda saída libera produtos químicos, entre parênteses, solventes, a 70 graus Celsius. A terceira saída possibilita a liberação de gasolina a 140 graus Celsius. Na quarta saída, há liberação de querosene, entre parênteses, aviação, a 190 graus Celsius. Na quinta saída, há liberação de óleo diesel a 270 graus Celsius. A sexta saída libera óleo combustível a 320 graus Celsius. A sétima saída libera óleos lubrificantes a 335 graus Celsius. A oitava saída possibilita a liberação de asfalto a 350 graus Celsius. Fim da descrição da imagem. Parágrafo. Você sabia que o petróleo é uma fonte natural de compostos orgânicos da classe dos hidrocarbonetos? Você pode estar se perguntando: hidro o quê? Pois bem, hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio ligados. Apesar de parecer bem simples, por ter somente dois átomos diferentes, eles podem se conectar e formar muitas estruturas. E a forma como se conectam diz muito sobre as suas características e propriedades. Observe na figura quantos produtos diferentes temos a partir do petróleo. E todos possuem hidrocarbonetos. Fim do texto. Referência: Derivados do petróleo, disponível em cbie.com.br. Texto 2. Título: Desastre ambiental nas praias do Nordeste. Parágrafo. O pesadelo ambiental que o Nordeste brasileiro vive provavelmente se estenderá pelos próximos anos. O petróleo derramado no Oceano Atlântico atinge o litoral há quase 60 dias e tem potencial para danificar, em alguns casos de forma permanente, tanto o ecossistema marinho como a economia local e a saúde humana. O petróleo de origem venezuelana, conforme indicam suas características físico-químicas, atestadas por pesquisadores do Departamento de Geociência da Universidade Federal da Bahia, entre parênteses, UFBA, já atingiu 9 estados nordestinos, mais de 80 municípios e mais de 200 localidades. O governo de Pernambuco informou que 1.358 toneladas de óleo foram retiradas das praias nos últimos 8 dias, até a última quinta-feira, entre parênteses, 24 de outubro de 2019. 10 municípios e 28 praias foram atingidas pelo vazamento, entre elas as mais importantes do balneário turístico no litoral sul. Parágrafo. Reticências entre colchetes. O petróleo é um combustível fóssil que possui mais de 200 hidrocarbonetos. O benzeno, por ser cancerígeno, é considerado o mais tóxico de todos. Ainda que o piche que chega às praias seja retirado, esses componentes químicos
continuam circulando pela corrente marítima, sem que ninguém perceba a olho nu. Abre aspas, o cenário otimista é que algumas dessas áreas não tenha a presença do benzeno, mesmo as que tiveram algum contato com o óleo. Fecha aspas, explica Marinho. Abre aspas, o pessimista é a contaminação por benzeno. O ser humano não pode tomar banho se houver 0,7 mg por litro de água. A praia ficaria então imprópria para banho e para pesca. Fecha aspas. Somente o processo de investigação poderá definir o nível de contaminação de cada praia afetada. Assim, os danos ambientais no litoral do Nordeste ameaçam se estender para o turismo, a pesca e a culinária, pilares fundamentais da economia local. O desastre ambiental pode facilmente se tornar econômico e social. Reticências entre colchetes. Fim do texto. Referência: Betim, Felipe. Desastre ambiental nas praias do Nordeste, 2019. Agora que você já caminhou um pouco nessa trilha, utilize o seu livro didático, se possível, e desvende mais do conteúdo no capítulo que aborda hidrocarbonetos. Vídeos complementares: petróleo, hidrocarbonetos, cadeias carbônicas, disponível em pat.educacão.ba.gov.br. Subtítulo 5: Resolvendo desafios da trilha. Para saber se você fez as correlações necessárias entre os textos, o conteúdo abordado em seu livro didático e a aula do seu professor, resolva os desafios a seguir. 1. Elabore uma síntese sobre os postulados de Kekulé e a classificação dos carbonos. Observação: Kekulé escreve-se K maiúsculo, E, K, U, L, E com acento agudo. 2. O propano é um subproduto obtido do fracionamento do petróleo, muito utilizado por ser um gás natural. Já o benzeno é uma substância presente no meio dos 200 hidrocarbonetos provenientes do petróleo. Por ser cancerígeno, é considerado o mais tóxico de todos. Com base no que abordamos e em seu estudo no livro didático, represente as diferenças na classificação do propano e do benzeno. Descrição das fórmulas estruturais planas em preto e branco. Fórmula de propano. Apresenta 3 átomos de carbono, entre parênteses, C maiúscula. Se fosse para escrever numa folha, o primeiro carbono está numa linha, o segundo C na linha de cima e à direita. Já o terceiro C localiza-se mais ainda à direita, só que na linha de baixo, que é a mesma linha do primeiro carbono. Assim, os carbonos formam uma sequência linear, com um átomo de carbono em cada ponta, e um carbono superior e central. Existe uma ligação entre o primeiro carbono e o segundo, representada com um traço para cima, inclinado 45 graus, indo de um C até o outro C, que está acima dos demais. Há outra ligação entre o segundo C e o terceiro, também representada com um único traço que desce a 45 graus. Cada C está acompanhado de hidrogênios, entre parênteses H maiúscula. Da esquerda para a direita, a fórmula começa com H3C. Na sequência, após o traço, está CH2 e, depois do segundo traço, consta CH3. Os números citados estão subscritos. O total de átomos nesta fórmula é 3 carbonos e 8 hidrogênios. Fórmula de benzeno. Lembra de modo bem geral um colar composto por 6 carbonos. Um carbono está ligado a outro, que por sua vez se liga a mais um carbono. Esse padrão de ligações
se repete, até que o sexto carbono liga-se ao primeiro, fechando a sequência. Diferentemente de um colar, que é circular e sem pontas ou arestas, o conjunto é um hexágono em que cada um de seus 6 lados é formado pelo espaço entre dois carbonos que se localizam lado a lado. Esta figura hexagonal contém 6 arestas. Cada aresta seria onde está um carbono. Partindo do carbono posicionado mais ao alto, que por convenção será chamado de primeiro, há um traço simples entre ele e o próximo carbono, que é o segundo. Por sua vez, entre este segundo carbono e o terceiro, existem 2 traços. Já entre o terceiro e o quarto carbono, novamente, há um traço simples. Essa alternância entre traços simples e duplos continua ao longo da sequência, formando um ciclo. Cada carbono está acompanhado de um átomo de hidrogênio, entre parênteses H maiúsculo. Ao todo, são 6 carbonos e 6 hidrogênios. Fim da descrição das imagens. Qual ou quais imagens possuem composto orgânico? Na sua opinião, há alguma relação entre as imagens descritas? Se há, que relação é essa? Agora que você já aprendeu a diferença entre os tipos de cadeias carbônicas, produza um mapa conceitual sobre as cadeias carbônicas. Questão Enem 2013.1. As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Observação: nanoputians escreve-se NANOPUTIANS. Voltando à questão. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura. Descrição da fórmula estrutural plana em preto e branco. Título da figura: NanoKid. Soletrando: N maiúscula, A, N, O, K maiúscula, I, D, sem espaço entre nano e kid. A fórmula apresenta partes que lembram as seguintes regiões do corpo humano: mão, formada por 3 traços, cada um parece um dedo. Os traços podem ser comparados com os dedos anelar, médio e indicador, quando esticados e afastados um do outro. No esquema, como os traços se unem em um ponto comum, eles podem ser considerados geometricamente retas concorrentes. Partindo deste mesmo ponto comum, no lado oposto ao dos, entre aspas, dedos, está outro traço, correspondente ao que seria o antebraço. Cabeça, formada por 5 traços, ou seja, 5 lados, que juntos formam um pentágono. 2 círculos em 2 arestas do pentágono lembram olhos. Tórax, composto por 6 lados, com estrutura semelhante ao benzeno. A aresta mais alta está ligada ao que seria o pescoço, representado por um traço na vertical. Na sequência, aparecem 2 traços, formando o que seria o primeiro lado do hexágono. O próximo lado contém somente um traço. A aresta presente logo em seguida está ligada a outro traço, que seria o braço. Depois da aresta, há mais um lado, o terceiro, constituído por 2 traços. Mais uma aresta aparece ligada a outro traço, que corresponde à coluna vertebral. Abdômen, semelhante ao descrito sobre o tórax. Pé,
formado por um único traço. Fim da descrição. Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Alternativa A, mãos. Alternativa B, cabeça. Alternativa C, tórax. Alternativa D, abdômen. Ou alternativa E, pés. 5. Questão Enem 2017.2. O hidrocarboneto, representado pela estrutura química a seguir, pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Descrição do esquema em preto e branco. Da esquerda para a direita, há um hexágono em que um dos lados é formado por dois traços. Cada um dos 5 lados restantes é composto por um único traço. Todo este conjunto se encontra ligado a um traço inclinado para baixo. Logo em seguida, há dois traços paralelos para cima. Depois está um traço para baixo e, posteriormente, outro traço para cima. Por fim, essa sequência em zigue-zague continua com um longo trecho para baixo, formado por três partes. A primeira tem um traço, a segunda parte apresenta três traços e a terceira um traço apenas. Fim da descrição. Considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula contém? Alternativa A, 1. Alternativa B, 2. Alternativa C, 4. Alternativa D, 6. Ou alternativa E, 7. Conte para a gente se você encontrou dificuldade para responder os desafios da trilha. Caso sim, não hesite em pedir ajuda ao seu professor ou colega. Subtítulo 6. A trilha é sua. Coloque a mão na massa. O desafio agora é expressar suas aprendizagens por meio de uma linguagem artística ou gênero textual da sua escolha. Use o seu caderno. A avaliação é processual, sendo assim, é muito importante que realize todos os desafios propostos. Subtítulo 7. A trilha na minha vida. Você já parou para pensar que escrever pode ser um ato de liberdade? A linguagem escrita é muito importante para a construção do seu próprio conhecimento e para o exercício da cidadania. Utilize seu caderno e compartilhe qual era a sua visão sobre compostos orgânicos. Após esta trilha, sua opinião mudou? Subtítulo 8. Proposta de intervenção social. Muito tem sido divulgado na mídia sobre os problemas ambientais causados pelo vazamento do petróleo nos oceanos. Que tal pensar em uma proposta de intervenção social, ou seja, uma produção idealizada por você para ajudar outras pessoas? Pode ser uma publicação informativa no Instagram ou Facebook, falando sobre as ações realizadas para a diminuição dos impactos causados pelo vazamento de óleo no ano de 2019 no Nordeste. Se você mora em região que possui praia, quais ações você e sua comunidade tomaram para ajudar na diminuição desses impactos ambientais? Se quiser, pode criar um rap, uma HQ, uma charge bem instigante ou até mesmo um cordel. Observação: HQ é história em quadrinhos. Subtítulo 9. Autoavaliação. Responda as perguntas no seu caderno. A. Você reservou um tempo para realizar esta atividade? B. Se reservou, conseguiu realizar esta atividade no tempo programado? C. Através da trilha, você consegue classificar e diferenciar os hidrocarbonetos? Caso ainda tenha alguma dúvida sobre esse assunto, converse comigo em sala de aula. Podemos aprofundar este estudo no tempo escola. D. Você acha que consegue aplicar na sua vida as aprendizagens dessa aula? Comente.
Fim da gravação.